Caríssimos irmãos, muita paz a todos. Na última quarta-feira, nós iniciamos o tempo quaresmal, nos preparando para a Páscoa deste ano da graça do Senhor de 2022. Iniciamos com um dia de oração e de jejum, como é costume em todas as quaresmas, mas neste ano, por causa deste conflito no leste europeu, o Santo Padre, o Papa Francisco, pediu-nos mais intensidade para vivermos este dia de jejum e oração, porque uma guerra nunca é justa, numa guerra sempre todos perdem. Mas nós temos a nossa guerra, a nossa batalha nesse tempo quaresmal contra tudo aquilo que gera as grandes guerras no mundo, que é o pecado que está no coração de cada um de nós. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo, primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar em tempo oportuno. Uma das características importantes nesse trecho de Lucas, que pode nos assustar, como também nos outros dois evangelhos de Mateus e Marcos, mas em Lucas é mais insistente, é que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e no deserto é guiado pelo mesmo Espírito. E as pessoas podem perguntar: mas como o Espírito Santo leva para a tentação? E Lucas quer insistir isso, que este Jesus, que é filho de Deus, mas que também é filho de Adão, como dirá na sua genealogia. Esse Jesus que é verdadeiramente Deus, mas verdadeiramente homem, é alguém que se deixa guiar pelo Espírito. É o homem novo, que entra em todos os combates. Essas três tentações que Jesus sofre, conforme o Evangelho de Lucas, né? A tentação do pão, a tentação dos ídolos, da idolatria, a tentação de mudar a sua própria história, manifestando-se como um Deus poderoso, é a tentação que todos nós sofremos na nossa existência. A tentação de buscarmos seguranças que não estão em Deus. A tentação de
idolatria, de criarmos ídolos, deuses, entre aspas, que nos satisfaçam. E a tentação de sermos protagonistas de uma história que seja conforme a nossa ideia e a nossa cabeça. Satanás é o príncipe deste mundo. Por isso ele pode dar os reinos do mundo para Jesus. Mas Jesus mostra que com o príncipe deste mundo não há diálogo. E olha que Satanás vai atrás de Jesus falando das coisas de Deus, falando das Escrituras, falando do poder, de um poder que só Deus tem. Na terceira tentação, cita o Salmo 90, um salmo tão cheio de confiança, para dizer que é um salmo que se cumpre. Mas Jesus não dialoga. As suas respostas a Satanás são quase que monossilábicas para dizer é assim, é assim, é assim. Caríssimos irmãos, não tenhamos medo da tentação. Tenhamos medo, sim, de cairmos em tentação, como nós rezamos no Pai Nosso. A tentação leva, que o demônio faz, não é a tentação dos simples pecados, que pecado é pecado, nem poderia dizer simples, mas a tentação da apostasia, de negar o próprio Deus, de negar o projeto de Deus e o amor de Deus. Nós precisamos, sim, deixarmos-nos conduzir pelo Espírito. Não podemos fugir das batalhas que as tentações colocam na nossa existência. Mas, nas tentações, deixarmos-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus. O evangelista São Lucas termina esse trecho dizendo que o diabo o deixou até um tempo oportuno. O que significa isso? Que mesmo que vençamos as batalhas contra Satanás, sempre haverá um outro momento. O momento de Jesus, o outro momento oportuno para o diabo, é o momento da hora mais crucial, ou melhor, da hora da cruz de Jesus. O evangelista São João diz, quando fala da traição de Judas, que o diabo entrou no coração de Judas Iscariotes. E mesmo lá no Getsêmani, onde Jesus experimenta a sua fraqueza, ele vai ter que combater. Ele vai dizer até os discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus irá dizer, se possível, afasta de mim, mas que se faça a sua vontade. As batalhas de Jesus são as nossas. E o interessante é que nós, neste domingo, contemplando as tentações de Jesus, olhemos para Jesus que é vencedor. E nele, todos nós somos vencedores. Se nós quisermos ter uma palavra, um slogan, vamos dizer, neste primeiro domingo da Quaresma, que inspira toda a nossa caminhada quaresmal, pensemos nesse: movidos pelo Espírito Santo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder por seu amor uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muita paz a todos vocês, irmãos.